Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Esporte aqui no Balanço Geral. Nessa segunda-feira, ótima semana para todo mundo. A gente começa falando da Chapecoense, sem emoção e sem gols. Assim foi o jogo da liderança na Arena Condá no sábado. Chapecoense e Figueirense fizeram um jogo ruim no sábado na Arena Condá. Pensando na Copa do Brasil, o Figueirense entrou em campo com 7 jogadores titulares poupados. Por outro lado, a Chapecoense, pensando na Copa Sul-Americana na próxima terça-feira contra o União La Calera, acabou poupando o futebol. Nenhuma chance clara de gol no primeiro tempo foi registrada e muitos erros de passe deixaram a partida chata para o torcedor. O Figueirense chegou primeiro. Aos 7 minutos, o atacante Rubens tentou marcar um gol de letra, mas o zagueiro Douglas, da Chapecoense, tirou. Após os 12 minutos, o Figueirense foi o primeiro a chutar para o gol. Júlio Rushi arriscou de longe e jogou a bola para fora. Só depois disso, a Chape chegou pela primeira vez. Em cruzamento para a área, Renato tocou de cabeça para fora. Depois dos 25 minutos, em cobrança de falta de Bruno Pacheco, Lourenço de carrinho, no segundo pau, tocou a bola para fora. Durante o primeiro tempo, o técnico Claudinho Oliveira até tentou orientar o time, mas fora isso, foram apenas cruzamentos para a área e sem nenhuma jogada bem trabalhada. Nada de emoção nos primeiros 46 minutos. E o torcedor ficou com expectativa demais para a segunda etapa. Para os 48 minutos finais, o técnico da Chape, Claudinho Oliveira, fez logo 2 substituições na volta do intervalo com a entrada de Ian Rolim e Joilson no lugar de Eli Carlos e Rafael Pereira. As trocas surtiram pouco efeito e o jogo não melhorou nada em qualidade, mas foi de mais oportunidades de gol. No começo da etapa final, Eduardo cruzou bola perigosa e o goleiro Denis se esticou todo para espalmar. Aos 30 minutos, o Figueirense criou com Matheus Destro, que também entrou no segundo tempo e arriscou. O goleiro da Chapecoense, João Ricardo, espalmou para escanteio. Everaldo, que entrou no lugar de Lourenço no Verdão, teve em seus pés a chance mais lúcida do jogo. Aos 42 minutos, fez boa jogada pela esquerda de ataque, mas chutou fraco para a defesa do goleiro Denis. E tudo ficou empatado, 0 Chapecoense, 0 Figueirense, com vaias da torcida do Verdão, que gritou vergonha, vergonha nas arquibancadas da Arena Condá. Natural, né? O torcedor vem, acompanha o jogo, quer que a gente vence, ainda mais num clássico, né? Até porque o ano passado o Figueirense veio aqui e ganhou da gente e foi campeão, então acho que a gente sabe o sentimento do torcedor, a gente entende muito bem o torcedor, é só... A gente também não pode dar bola para isso, até porque a gente tem que estar dentro de campo jogando, ajudando para poder vencer os jogos e para eles poderem aplaudir a gente também. Um jogo bem abaixo da nossa equipe, nós temos que ser realistas em relação a isso. Claro que nosso torcedor saiu frustrado daqui porque esperava muito mais do nosso time e nós como jogadores também, nós temos que ter a cabeça no lugar nesse momento, porque terça-feira já temos uma partida dificílima, uma decisão. Tivemos dificuldade para criar porque o adversário se postou muito bem defensivamente, né? Marcou bem atrás da linha da bola, mas conseguimos ter uma imposição muito grande ali em termos de volume de jogo que a gente precisa ter, né? Enfim, lamentar o mau primeiro tempo e exaltar o bom segundo tempo, acho que é isso aí. Sérgio Badabadalotti, boa tarde, tudo bem, tranquilo? Tudo certo. E esse jogo horroroso da Chapecoense? Muito ruim, jogo muito ruim. Gostei da entrevista do Douglas aí. Foi uma entrevista lúcida, uma entrevista consciente de um jogador lúcido que viu que realmente o time ficou muito abaixo daquilo que a gente espera que jogue. Jogo muito ruim, jogo de líderes de campeonato catarinense. Imagine como é que não foi o jogo dos lanternas, então. Se o jogo dos líderes foi isso aí, então, imagine Metropolitano e Tubarão como não deve ter sido. Primeiro tempo muito ruim da Chapecoense, primeiro tempo apático. O que acontece no primeiro tempo que a Chapecoense entra apática em campo? Isso não é de hoje, já faz tempo. Será que se pensa que é um clube de Série A, que vai jogar o natural, que vai ganhar o natural, e quando vê as coisas não acontecem, o torcedor perde a paciência? Esta foi a única grande chance de gol do jogo, nos pés do Lourenço, que acabou jogando para fora a cobrança de falta do Bruno Pacheco. E foi só. O resto, conclusões, mas sem perigo, tanto de um lado quanto de outro. E tem que ressaltar que o Figueirense estava com um time de reservas em campo, gente. 2, 3, 4 titulares no máximo foram aproveitados durante todo o jogo. Chapecoense com aquilo que o Claudinei Oliveira tinha de melhor. E o Figueirense com um time de reservas e a Chapecoense não conseguiu se impor. Mesmo que o Figueirense estivesse com o time completo, a Chapecoense tinha obrigação de se impor. O problema é que, de novo, o Claudinei Oliveira escalou o time com 3 volantes e 3 atacantes. E isso aí já está provado que não dá certo. Nunca deu certo, em clube nenhum, em seleção nenhuma do mundo.
Jogar com 3 volantes e 3 atacantes. Não tem meio armador. É um problema crônico na Chapecoense. Ele não confia mais no Ian Rolim e muito menos no Diego Torres. Aí fica 3 volantes lá atrás, 3 atacantes lá na frente, Isola e Subalone. Subalone, Dio Cristo, que me vem sui nerve. É do jogador da defesa cansar de fazer a ligação direta. Então não tem bola no meio de campo, não tem qualidade, fica no 0 a 0. Pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas conclusões. Então, se tinha uma expectativa melhor, que fosse jogar mais, que fosse evoluir, foi o 10º jogo na temporada e o time não consegue demonstrar evolução e fica no 0 a 0 frustrante contra o time reserva do Figueirense, que poupou os jogadores para jogar a Copa do Brasil no meio de semana. Então, tem que melhorar. Todo mundo está dizendo que tem que melhorar, mas o time não consegue demonstrar evolução. Vamos em frente, porque amanhã já tem União La Calera no Chile, tendo que ganhar. Empate em 0 a 0 é pênalti, empate em gols dá o time chileno e a Chapecoense tem que ganhar. E para ganhar, tem que fazer gol. E para fazer gol, tem que chutar em gol, coisa que nos últimos jogos a gente não tem visto. Então, tem que melhorar e melhorar muito, melhorar bastante. O torcedor, mais uma vez, saiu frustrado da Arena Condá, vaiou e com razão, porque futebol é igual em todo lugar, e saiu preocupado com o futuro da Chapecoense se continuar jogando este futebol. Pois é, né, Badá? A gente continua falando do Campeonato Catarinense, na ressacada com muita chuva. A partida entre Avaí e Brusque ficou também no 0 a 0. No primeiro tempo, muita dificuldade da bola rolar. O tempo todo ela parava nas poças. Sem falar, é claro, no polo aquático, que acabou acontecendo em algumas jogadas. Mas a rede não balançou no primeiro tempo. Veio o intervalo de partida, a chuva aumentou na capital dos catarinenses e depois, na volta do intervalo, jogadores, comissão técnica e arbitragem acabaram se reunindo no meio do gramado e decidiram. O jogo iria parar por pelo menos 30 minutos para ver se a chuva iria diminuir e daí sim o gramado voltaria a ter condições de jogo. Foram exatos 40 minutos, 30 paralisado e 10 de aquecimento dos jogadores. E a partida voltou a acontecer no estádio da Ressacada. O segundo tempo, é claro, foi novamente com muita dificuldade da bola rolar. Poucas jogadas, poucas oportunidades. Teve até um gol anulado do Avaí, mas o jogador estava impedido. A rede não balançou, o placar ficou no 0 a 0 e a partida entre Brusque e Avaí terminou no empate. No norte do estado, Joinville venceu o Criciúma. Foi a primeira vitória do tricolor do norte na competição no Campeonato Catarinense. E a gente acompanha agora também como foi essa partida. A chuva forte que caiu durante toda a partida, pelo jeito, lavou o caminho do Joinville, espantando todo mal olhado. Tanto é que o tricolor abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Robert recebeu do meio da zaga do Tigre, driblou o Luiz e mandou bonito para dentro da rede. O Criciúma até tentou recuperar e com marcação acirrada quis deixar tudo igual. Mas o tricolor não livrou o Tigre e fez o segundo gol 9 minutos depois do primeiro. O atacante Hugo Almeida, sozinho na área, cabeceou no alto e fez a rede balançar mais uma vez para o delírio dos torcedores. A partida seguiu com os dois times criando oportunidades. Foi um duelo acirrado. O Criciúma insistiu no gol, mas insistiu tanto que aos 40 minutos do primeiro tempo conseguiu pontuar. O zagueiro Sandro recebeu a bola de Daniel Costa e de cabeça acertou o cantinho. Gol do Tigre. Fim do primeiro tempo, 2 para o Joinville e 1 para o Criciúma. A chuva não deu trégua e pontos de alagamento se formaram no campo. Por isso a partida foi paralisada por meia hora. A arbitragem usou placas de propaganda para retirar a água do gramado. Depois disso, o jogo foi retomado. O tricolor apostou na marcação, já o Tigre na defensiva. Foi um segundo tempo cheio de faltas. Aos 26 minutos, uma expulsão no Criciúma. O lateral Carlos Eduardo cometeu falta grave e levou o segundo cartão amarelo. O time do sul do estado tentou de tudo para conseguir o empate. Mas a partida chegou ao fim,
com 2 para o Joinville e 1 para o Tigre. No sul do estado, o Marcílio Dias venceu o Hercílio Luz por 2-0. Nessa partida também, que teve muita chuva aí. A gente vai falar agora também aqui da movimentação pelo estado, falar em Blumenau, né? Teve o Metropolitano e Tubarão. O Metropolitano venceu por 2-1 a partida também por lá. Agora a gente fala da classificação do Campeonato Catarinense, com o fim de mais uma rodada, da 8ª rodada do Catarinão. Vamos conferir como ficou a classificação, mantendo aí a Chapecoense e também o Figueirense na liderança da competição. O Figueirense lidera a classificação no Campeonato Catarinense com 18 pontos. Em segundo vem a Chapecoense também com 18 pontos, mas com 2 gols a menos no saldo. Em terceiro está o Avaí com 14 pontos. O Marcílio Dias é o quarto também com 14 pontos. Em quinto está o Brusque com 10 pontos. Em sexto, o Criciúma com 9. O Joinville é o sétimo também com 9 pontos. Em oitavo, o Hercílio Luz com 6 pontos. Em nono, o Metropolitano também com 6 pontos. E o lanterninha da competição ainda não venceu no Campeonato Catarinense, o Tubarão, com apenas 2 pontos ganhos. Pois é que tu achou, Maná. Continua surpreendendo o Marcílio Dias no G4 com força, e que vai ser o próximo adversário da Chapecoense domingo que vem lá em Itajaí. E o Tubarão, que não consegue sair da lanterna e está se inteirando em campo aberto e caminhando a passos largos para a segunda divisão. Pois é, era para ser uma surpresa positiva do campeonato, decepção, né? Total. Tentar falar aqui de novidades na Chapecoense, né? A gente fala tanto do jogo, e o jogo não empolgou, né, Badá? A Chapecoense encaminhou então a contratação do meia Marcos Vinícius, de 24 anos. Atualmente ele está no Botafogo, o pessoal está vendo a imagem dele aí, tem passagens pelo Náutico e também pelo Cruzeiro. Estaria tudo certo com a Chapecoense, pelo menos verbalmente, né? Com o atleta, faltaria os exames médicos, né, do atleta para assinar o contrato com a Chapecoense. Ainda não foi falado de questão ainda de quanto tempo de contrato o Marcos Vinícius, que seria mais um meia que a Chapecoense traria para reforçar o seu elenco, Badá. Tá tentando buscar reforços, né? Agora, será que seria o nome ideal? Não é o nome que empolgue para começar, não é o nome que empolgue o torcedor, tão logo o nome dele foi especulado, já foram buscar o histórico do jogador. O menino, o rapaz, teve um problema de asma algum tempo atrás, aí tomara que tenha se recuperado para o bem da saúde dele, teve que ficar afastado por asma, depois por lesão, está se recuperando de lesão. Marcos Vinícius, 24 anos, passou pelo Náutico, o Cruzeiro agora está no Botafogo, então é sinal de que a diretoria entende a carência do elenco e está atrás de peças no mercado. Agora, contratar por contratar, nesse momento que está começando o ano, não adianta inchar elenco. Se é para contratar, tem que ser com convicção de que venha para acrescentar qualidade, principalmente nessa função do meio de campo que a Chapecoense precisa muito. Vou fechar com as informações aqui do Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Gaúcho que teve mais uma rodada no fim de semana. O Grêmio com time misto ficou no empate sem gols com o Brasil de Pelotas. Um jogo com pouca emoção também no Bento Freitas, lá em Pelotas, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O tricolor segue na liderança isolada da competição com 17 pontos. Já o Internacional venceu o Caxias dentro de casa e assumiu a vice-liderança do Gauchão. O Colorado suou para vencer na noite deste domingo no Beira-Rio. Com 1 a menos e sem jogar bem, o Inter venceu o Caxias por 2-1. William Potker abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, após passe de Rodrigo Dourado. Os visitantes começaram a mandar no jogo e aos 10 minutos da etapa final chegaram ao empate. Bruno Alves cruzou para Rafael Gava escorar para o gol. No final, aos 43 minutos, Rafael Sobis cobrou falta, Patrick superou a marcação e estufou as redes para decretar a vitória colorada. Com a vitória, o Inter assume a vice-liderança com 13 pontos na competição. Por isso que eu falei que o futebol é igual em todo lugar, porque quando o Patrick entrou, a torcida do Inter amaldiçoou ele. Vaiou o cara que, se ele tivesse vergonha, ele voltava pro vestiário e chamou o Daír Helmond de burro. E daí o Patrick entrou lá e no finalzinho fez o gol da vitória do Internacional. Então o torcedor, quando não está satisfeito, o torcedor vaia e cobra aqui em Chapecó, em Porto Alegre, em qualquer lugar. Daí o Patrick fez o gol com a mão, mas valeu. O árbitro não viu, o Patrick não tem culpa. Golzinho de braço. Apito amigo. Um grande abraço para o amigo e bom trabalho. Inclusive está circulando, o pessoal do União dos Lacalheiras já está em Chapecó. Já está aqui em Chapecó. Seja bem-vindo. Inclusive tem uma foto circulando aí que o pessoal me mandou do comandante da polícia, o coronel Ricardo Alves da Silva, dando carona para os torcedores que estavam meio perdidos aqui na cidade. Para orientar onde é que era a arena e tal. Bacana. Isso é legal. Inclusive um grupo, não muito grande, mas alguns torcedores, inclusive tem, quem puder acessar meu Instagram, já fazendo propaganda, e também do Balanço Geral, um grupo de torcedores lá no átrio Dr. Davi Barella Davi, que é um ponto, digamos assim, obrigatório para os torcedores que vêm de fora, e é bonito de ver,
porque eles já estão lá com o fardamento do União La Calera, mas com a faixa da Chapecoense. Ou seja, o carinho do torcedor sul-americano para com a Chapecoense ainda continua e é grande. Gurizada, um abraço para todo mundo. Vamos em frente. Abraço. Grande abraço para o amigo, bom trabalho. Até amanhã. Juninho, até amanhã, querido. Amanhã a gente volta aqui, tá? Beleza, então daqui a pouco então a gente